no começo, essas plataformas diziam que apenas, né, mediavam o trabalho, né, a relação entre consumidores finais e trabalhadores que ofertavam seu trabalho por meio da plataforma. É, no TST, né, há uma série de decisões conflitantes entre as turmas, né, ou seja, as diferentes turmas do TST já publicaram decisões conflitantes sobre a existência ou não de vínculo empregatício, né, entre as plataformas e os trabalhadores, né, ou seja, se eles poderiam ser enquadrados sobre o regime da CLT. Eu queria saber, existe uma previsão de pacificação desse entendimento, né? Enfim, num curto prazo, num curto horizonte de prazo, ministro? Carlos Juliano, nós temos dois processos que já foram pautados no nosso órgão uniformizador, que é a subseção especializada em dissídios individuais. É ela que se pronuncia a partir da divergência entre decisões de turmas. A SDI é quem uniformiza a jurisprudência no tribunal. Nós temos dois processos cujo julgamento já foi iniciado e foi suspenso em virtude de um pedido de vista regimental a um dos ministros. Então, a matéria já está em discussão no colegiado e eu ainda não tenho notícia da devolução dessa vista, mas não deve demorar e assim que seja devolvido, o processo será pautado para a conclusão do julgamento. Mas, Mas o senhor acha... Desculpa, Juliano, pode ir. Não, eu ia emendar nessa pergunta para saber se o senhor acha que esses prestadores de serviço, esses que oferecem trabalhos em moto, às vezes numa jornada exaustiva, eles não têm direito nenhum trabalhista? O senhor acha, sua opinião? Bom, Carla, como esse processo está em julgamento, eu tenho que ter um pouco de cuidado, né? Porque eu não posso me pronunciar sobre casos concretos. Mas, em tese, o que eu posso dizer é que se, numa relação jurídica qualquer, há uma relação de subordinação, não é? Ou seja, se o trabalhador precisa atender aos critérios estabelecidos por alguém e recebe a remuneração por seu intermédio, né, há aí fortes indícios da caracterização de uma relação de emprego. Ainda mais se esse terceiro, né, essa pessoa, ofere lucros astronômicos, na verdade, nessa operação. Então, tentar configurar isso como uma mera operação de aproximação do interesse do consumidor com o prestador de serviço, sem dúvida, é uma simplificação que me parece imprópria. Né? E, como o Carlos Juliano mencionou, um dos grandes desafios que precisam ser enfrentados nessa questão é que, sob essa justificativa de que não haveria um empregador nessa relação, as violações elas se tornam frequentes. Então, excesso de jornada, o trabalho, naqueles casos de entregas feitas em bicicletas, o trabalho até a exaustão. Todos se lembram daquele caso do trabalhador que morreu pedalando nas ruas de São Paulo, morreu de exaustão, morreu de cansaço. Isso é totalmente incompatível com um sistema em que vigoram regras, vigoram leis que visam a proteger e resguardar um patamar mínimo de civilidade na relação de trabalho. Enfim, eu não tenho dúvidas de que esse assunto será debatido em profundidade e o Tribunal Superior do Trabalho deve ter a sua manifestação, eu espero ainda nesse primeiro semestre. Agora, ministro, ainda sobre esse assunto, há quem defenda a criação de um novo marco regulatório para disciplinar o trabalho por aplicativo, né? O próprio ministro Marinho já sinalizou, o ministro do Trabalho Marinho já sinalizou algo nesse sentido.
Algumas empresas também, alguns aplicativos têm sinalizado nessa direção também, que estariam dispostas a negociar, conversar sobre um possível novo marco regulatório, desde que ele fosse alternativo, né, diferente da CLT. Como é que o senhor vê essa discussão? O senhor acha que a CLT já seria suficiente para disciplinar o trabalho por aplicativos, ou seria necessária a criação de novo marco regulatório mesmo? Enfim, qual que é a sua opinião, ministro? Carlos Juliano, a CLT tem regras que, aliás, vão completar 80 anos esse ano, muito claras sobre a caracterização da relação de emprego. Não é? E tem funcionado de forma muito efetiva para a regulação dos mais diversos fenômenos do mundo do trabalho ao longo desse período. Claro, é sempre importante ter em conta a visão dos próprios interessados, né? Mas, nesse caso, surge um primeiro desafio, que é identificar quem são as representações legítimas desses trabalhadores, porque exatamente por essa forma aparentemente desorganizada em que se estabeleceram essas relações na nossa realidade, o primeiro direito, que inclusive está assegurado na CLT, que não se tem observado, é o direito a uma representação sindical, profissional, efetiva, né? Agora, nada impede que esses trabalhadores, uma vez organizados coletivamente, negociem, estabeleçam condições adequadas à sua realidade profissional, desde que não haja aí, desde que não se abandone a proteção mínima dos direitos fundamentais previstos, tanto na Consolidação quanto na Constituição da República. E outro aspecto que é essencial: não é possível pretender, né, sob a justificativa de que se trata de um novo fenômeno, suprimir a fiscalização dessas condições de trabalho e nem tampouco a competência da Justiça do Trabalho para examiná-los. É a Justiça do Trabalho, pela sua formação, pela sua experiência, né, pela sua importância histórica, quem tem a competência e o conhecimento técnico para examinar essas relações e se pronunciar a respeito de eventuais violações.